Olá! Hoje vamos começar a resolução da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, começando aqui com a prova de matemática. Questão 1. Tripla pitagórica é uma sequência de três números inteiros positivos que satisfazem o famoso Teorema de Pitágoras. Em outras palavras, se a sequência ABC é uma tripla pitagórica, então o triângulo de lados A, B e C é um triângulo retângulo. Por exemplo, 3, 4 e 5 e 5, 12 e 13 são triplas pitagóricas. Item A. Verifique se a sequência 20, 21, 29 é uma tripla pitagórica. Justifique sua resposta. Muito bem, o item A é bem tranquilo. Se a gente lembrar de um dos teoremas mais importantes da matemática, vamos lembrar do Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a questão pergunta se a sequência 20, 21, 29 é uma tripla pitagórica. E é muito simples perceber isso. Veja só, se é uma tripla pitagórica, então essa sequência satisfaz o Teorema de Pitágoras e teremos, portanto, um triângulo retângulo com lados 20, 21 e hipotenusa 29. Então, basta a gente utilizar o Teorema de Pitágoras para ver se de fato isso existe. Então, a hipotenusa ao quadrado, 29 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que medem 20 e 21. Com isso, a gente vai ter o quê? 29 ao quadrado é 841, 20 ao quadrado dá 400 e 21 ao quadrado, 441. Com isso, a gente consegue somar ali no lado direito 400 com 441 e chegamos na conclusão que essa igualdade existe. Se essa igualdade existe, quer dizer que, de fato, a sequência 20, 21 e 29 é uma tripla pitagórica, porque satisfaz o Teorema de Pitágoras. Item B. Justifique por que a sequência de números inteiros n, n mais 3 e n mais 5 não constitui uma tripla pitagórica para nenhum n inteiro positivo. Vamos lá. Primeira coisa, a questão não está perguntando nada, ela está afirmando para você que aquela sequência dada não é uma tripla pitagórica, não interessa qual seja o valor de n. E a gente só tem que justificar isso. Bom, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar por um momento que exista um triângulo retângulo com lados n, n mais 3 e n mais 5. Lembrando sempre que em triângulos retângulos a hipotenusa é sempre o lado de maior medida, no caso aí o n mais 5. Então vamos pensar o seguinte, se existe um triângulo nessas condições, um triângulo retângulo com essas medidas, então esse triângulo vai satisfazer o Teorema de Pitágoras. Certo? Agora, antes de continuarmos, é bom lembrar, embora não seja essencial para a resolução da questão, um produto notável, a mais b ao quadrado, que é o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai facilitar aqui um pouco a nossa vida. Agora vamos aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo desenhado em azul para ver por que realmente não existe nenhum triângulo nessas condições. Vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, n mais 5 ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos catetos, que medem n e n mais 3. Então, eu joguei ali os valores na fórmula, no Teorema de Pitágoras. Então, o que vai acontecer? No primeiro caso, ali no lado esquerdo da equação, teremos um produto notável, certo? Que é o quê? Quadrado do primeiro, n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 10n, mais o quadrado do segundo, 25. E do lado direito, vamos ter o quê? N ao quadrado mais o outro produto notável. N mais 3 ao quadrado. Como que vai ficar isso? Quadrado do primeiro, n ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6n, mais o quadrado do segundo, 9. Agora, veja só. Nos dois lados da equação, nós temos n ao quadrado somando. E a gente pode cortá-los. É como se a gente subtraísse dos dois lados da equação o n ao quadrado. Então vai sobrar o quê? Veja bem, a gente pode agora deixar tudo de um lado apenas da equação. Então eu vou passar aquele 10n e o 25 para o lado direito, certo? Trocando de sinal. Então como que vai ficar? Vai ficar n ao quadrado mais 6n menos 10n, que tinha trocado de lado, por isso ele mudou de sinal, mais 9 menos 25, porque ele trocou de sinal também ao a gente colocar ele do outro lado da equação. E do outro lado da equação, na realidade, vai sobrar 0, certo? Porque eu tirei de um lado todos os elementos e coloquei aí do mesmo lado. E agora a gente pode juntar os termos semelhantes. Vai ficar n ao quadrado e ali 6n menos 10n fica menos 4n e 9 menos 25 dá menos 16.
Agora, se a gente parar para pensar, temos uma equação de segundo grau. E para resolver ela, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Então, colocando ali com cuidado todos os valores necessários para realizar o cálculo dos possíveis valores de n, vamos ter o seguinte: menos 4 dá 4 positivo e dentro da raiz, menos 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 vezes 1 vezes menos 16 dá mais 64. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Ainda dentro da raiz vamos ter o quê? 64 mais 16 dá 80, e além disso a gente pode escrever esse 80 como 16 vezes 5. Por que eu vou fazer isso? Porque se a gente lembrar das propriedades de radiciação, a gente percebe que dá para deixar aquele raiz de 16 como 4. Então vai ficar como? Vai ficar que n é igual a 4 mais ou menos 4 vezes raiz de 5. Tudo isso sobre 2. Agora, outro detalhe importante. A gente consegue deixar o 2 em evidência ali no numerador, na parte de cima da fração. Então vai ficar 2 que multiplica 2 mais ou menos 2 raiz de 5. Por que eu fiz isso? Para simplificar. E agora a gente chega em dois possíveis valores para o n. O n' vale 2 mais 2 raiz de 5 e o n duas linhas vale 2 menos 2 raiz de 5. Bom, o n duas linhas a gente pode até desconsiderar, porque dá um valor negativo. E não faz sentido nenhum aqui para nós um triângulo que tem um lado que mede uma medida negativa. Então veja só, não existe de fato nenhuma sequência que a questão nos forneceu, n mais 3 e n mais 5, que constitua uma tripla pitagórica. Por quê? Porque a gente aplicou o teorema de Pitágoras para verificar se aquilo era verdade ou não e descobriu que os valores de n que satisfazem ali o teorema de Pitágoras são ou é um negativo, o que não faz sentido nenhum, ou ele é irracional. 2 mais 2 raiz de 5 é um número irracional. Então, como o n não pertence aos números naturais, a sequência ali dada não é uma tripla pitagórica. Questão 2. Um dos maiores silos do mundo para armazenamento de grãos está localizado na cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Suponha que esse silo é constituído por um cilindro circular reto com 24 metros de raio e 22 metros de altura, no qual está acoplado um cone circular reto com altura de 8 metros, conforme indicado na figura ao lado. Item A. Calcule o perímetro em metros da base do cilindro. Use π como 3,1. Muito bem, esse item é bem simples. Veja só. Se a gente olhar o desenho com atenção, a gente vai perceber que a base do cilindro nada mais é do que uma circunferência. E a gente tem que calcular o perímetro dessa circunferência. O perímetro da circunferência é dado por 2πr, sendo r o raio dessa circunferência, que a questão falou para nós que vale 24 metros. Então como que vai ficar? O perímetro vai ser 2 vezes π, que a questão pediu para usar 3,1, então vai ficar 2 vezes 3,1 vezes o raio, 24. Se a gente fizer a multiplicação tomando cuidado com a vírgula, vamos chegar na conclusão de que o perímetro vale 148,8 metros. Pronto, item A resolvido. Item B. Calcule o volume em metros cúbicos desse silo. Mais uma vez, utilize π como 3,1. Muito bem, essa questão ela não é difícil, ela só é chata, trabalhosa, porque vai ter umas contas bem complicadinhas aí no meio. Mas não é nada assim tão fora do comum. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa calcular o volume. E se a gente olhar, esse silo é composto por um cilindro, destacado em vermelho, e ali em cima temos um cone, destacado em azul. Então qual que vai ser a estratégia? Vai ser somar os dois volumes. A gente calcula os volumes separadamente e soma eles, tendo por fim o volume do silo inteiro. Vamos lembrar o seguinte, o volume do cilindro é dado por πr² vezes a altura. A área da base, que é um círculo, certo? Vezes a altura. E o volume então do cilindro vai ser o quê? Vai ser π, 3,1, vezes r², a questão falou que o raio vale 24 metros, vezes a altura, que a questão falou também que a altura do cilindro é de 22 metros. Agora a gente vai fazer o quê? Bom, 3,1 vezes 22 dá 68,2 e 24² dá 576. Como é multiplicação, você pode fazer na ordem que você quiser. E fazendo essa conta com cuidado,
576 vezes 68,2 vai dar 39.283,2 metros cúbicos. Como eu disse, um número bem feio. Agora temos a segunda etapa, que é calcular o volume do cone. E como que vai ficar isso? O volume do cone é o quê? É a área da base, que é uma circunferência, vezes a altura sobre 3. Então vai ficar o quê? Π, 3,1, vezes r ao quadrado. O raio novamente vale 24 metros, se você olhar a figura com atenção, vezes a altura, que a questão falou que vale 8, aí no caso do cone, dividido por 3. Então como que a gente vai fazer? 3,1 vezes 8 dá 24,8 e 24 ao quadrado eu vou escrever como 24 vezes 24. E por que eu estou fazendo isso? Para simplificar ali com o 3. Na hora da prova faz sentido eu fazer isso para não ter que fazer tantos cálculos complexos. Então vamos lá. Vai ficar o quê? Vai ficar 24,8 vezes 192, porque 8 vezes 24 dá 192, certo? Então o volume do cone, fazendo essa multiplicação, vai dar 4.761,6 metros cúbicos. E agora tá fácil. O volume do silo nada mais é do que o volume do cilindro mais o volume do cone. Como a gente calculou o volume do cilindro e o volume do cone, a gente soma os dois para determinar o volume do silo, que vai dar exatamente 44.044,8 metros cúbicos. Beleza? Questão 3. Uma empresa de telefonia oferece 3 planos mensais de internet móvel, descritos abaixo. Plano ilimitado, mensalidade fixa de R$ 100, que permite ao cliente utilizar quantos gigabytes de dados desejar, sem pagar nada mais. Plano intermediário, mensalidade fixa de R$ 28 mais R$ 4,50 por gigabyte de dados consumidos. E plano simples, não há mensalidade, porém o cliente paga R$ 12 por gigabyte de dados consumidos. Por exemplo, um consumo de 5 GB de dados em um mês custa R$ 100 para clientes do plano ilimitado. Custa 28 mais 5 vezes 4,50 igual R$ 50,50 para clientes do plano intermediário. E custa 5 vezes 12, R$ 60 para clientes do plano simples. Item A. A partir de quantos gigabytes de dados consumidos por mês o plano ilimitado fica mais vantajoso, ou seja, mais barato que o plano intermediário? Ok, vamos pensar o seguinte, o plano ilimitado, a questão falou que vale R$ 100, que custa R$ 100, não interessa quantos gigabytes o cliente vai utilizar. Já no caso do plano intermediário, vai custar o quê? R$ 28, que é a mensalidade, mais R$ 4,50 vezes X, sendo X o número de gigabytes utilizados aí pelo cliente. Então a gente quer saber a partir de quantos gigabytes fica melhor para o cliente usar o plano ilimitado. Então o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que vai ter um momento em que o plano ilimitado vai ter um custo menor do que o plano intermediário, certo? Então o que acontece? Os R$ 100, que é o plano ilimitado, que não depende do tanto de gigabytes utilizados, vai ter que ser menor do que o custo total do plano intermediário, que é R$ 28 de mensalidade mais 4,5 vezes X, que é o número de gigabytes utilizados pelo cliente. E agora é só resolver essa inequação. Aquele 28 vai pular para o lado esquerdo, então 100 menos 28 fica 72, e o 4,5 que está multiplicando x vai passar dividindo. Agora é só a gente tomar cuidado nessa fração aí para encontrar o valor de x. Bom, o que acontece? Eu vou igualar as casas depois da vírgula para fazer o seguinte, para ignorar essas casas. Então 720 sobre 45 eu vou fazer essa conta e daí fica fácil. 720 sobre 45 dá exatamente 16. Então, 16 é menor que x, sendo x o número de gigabytes. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o plano ilimitado ser mais barato que o plano intermediário, o x, o número de gigabytes utilizados, tem que ser maior que 16. Então, qual que é a resposta? O consumo do plano ilimitado é mais vantajoso a partir de 16 GB consumidos. Item B. A empresa pretende criar um novo plano de dados chamado Plano Básico. Esse plano terá formato semelhante ao do plano intermediário, consistindo também de uma mensalidade fixa mais um preço por gigabyte de dados consumidos.
Além disso, o plano básico deverá satisfazer a duas condições. Primeiro, ter o mesmo valor que o plano simples para clientes que consumirem 3 GB de dados por mês. E 2, ter o mesmo valor que o plano intermediário para clientes que consumirem 8 GB de dados por mês. Quais devem ser o valor da mensalidade e o valor de cada gigabyte de dados consumidos para que o plano básico cumpra as duas condições acima? Ok, tem muita informação, então vamos por partes. Primeira coisa, esse novo plano que vai ser criado, chamado plano básico, ele tem que ter o mesmo valor, o mesmo custo do plano simples para clientes que consumam 3 GB de dados. Então o que acontece? O plano simples, como que ele é? Ele não tem mensalidade, mas ele custa R$ 12 por gigabyte consumido. E como ali falou que tem que consumir 3 GB, o custo vai ser de R$ 36. 12 vezes 3, 36. Muito bem. Agora outra coisa. O plano intermediário ele tem uma mensalidade de R$ 28 e também tem um custo de R$ 4,50 por gigabyte consumido. Então se o cara consome 8 gigabytes, o que acontece? O custo desse plano intermediário vai ser o quê? Vai ser 28, que é a mensalidade, mais 4,5, que é o custo unitário, vezes 8, que é o número de gigabytes utilizados. Fazendo essa conta, dá 28 mais 36, que dá 64. Muito bem, então o que acontece? O plano básico que vai ser criado tem que custar exatamente R$ 36 para clientes que consumam 3 GB e exatamente R$ 64 para clientes que consumam 8 GB. E a nossa missão aqui é determinar qual é o valor da mensalidade, o valor fixo, mais o custo unitário, o valor por gigabyte. Então, como é que a gente vai fazer isso? Pensa o seguinte, o plano básico, que eu vou chamar ali de PB, ele depende do X, que é o número de gigabytes consumidos. E ele vai ser o quê? Vai ser AX mais B. Por quê? A vai ser o quê? Vai ser o custo por gigabyte. Além disso, teremos o B. E o B é a mensalidade, é o custo que não tem nada a ver com o X, que é o número de gigabytes consumidos. Então veja ali, imagine que o X é zero. Se o X é zero, o B vai continuar tendo algum valor. Então o plano básico vai continuar tendo um determinado custo, que é o custo fixo, a mensalidade. E agora qual que é a estratégia? O plano básico vai custar exatamente R$ 36 para clientes que consumirem 3 GB. Ou seja, 36 é igual a 3A mais B. Por que 3A? Porque o X, nesse exemplo, vale 3, certo? Então, o número que vai multiplicar o A, que é o custo unitário, que é o custo por gigabyte, é 3. E além disso, temos que, quando o plano básico for consumido utilizando-se 8 GB, exatamente 8 GB, o custo total vai ser R$ 64. Então, mais uma vez, 64 é igual a 8A mais B. Agora, olha só. Temos duas equações e duas incógnitas, dois valores que nós não conhecemos, A e B. Dá para resolver. Veja só, uma estratégia boa aqui é colocar uma embaixo da outra e fazer a subtração delas. Por quê? Veja só, 64 menos 36 dá 28 e do lado direito, 8A menos 3A fica 5A e B menos B vai zerar. Não vai sobrar nada. Então o que acontece? A gente chega na conclusão de que 28 é igual a 5 vezes A. Isolando esse A, passando 5 dividindo, a gente encontra rapidamente que o A vale 5,6. Agora falta a gente achar o B, e para isso é bem tranquilo. Agora que a gente achou o valor de A, basta pegar qualquer uma das duas equações que a gente tinha no início e substituir o valor de A por 5,6, que foi o que a gente encontrou. Então vou pegar ali a primeira, só de exemplo, você também podia pegar a outra, né? 64 igual a 8A mais B, chegava no mesmo resultado, mas eu vou pegar aqui a primeira. Então 36 é igual a 3 vezes A, que a gente acabou de calcular, 5,6, mais B, que seria a mensalidade. 3 vezes 5,6 dá 16,8 e isolando B, passando aquele 16,8 para o outro lado, vamos ter o quê? 36 menos 16,8 que dá 19,2. E esse é o valor de B, ou seja, o valor da mensalidade. Portanto, o valor da mensalidade é R$ 19,20 e o custo de cada gigabyte é R$ 5,60 para o plano básico. Questão 4. Faça o que se pede. Item A. Calcule log na base 16 de 1/8. Forneça sua resposta com duas casas decimais. Muito bem, para resolver esse item,
bastava você lembrar da definição de logaritmo. Então eu coloquei ali o logaritmo genérico só para exemplificar. Logaritmo de a na base b é igual a x. E isso é a mesma coisa que dizer que b elevado a x é igual a a. Então é essa definição que a gente vai aplicar nesse logaritmo do item a para encontrar o valor dele. Então o que acontece? Eu não sei qual é o valor desse logaritmo, vou dizer que é x. Então 16 elevado a x é igual a 1/8. E agora vai ser importante a gente utilizar aí potências de 2. Por quê? Veja só, 16 eu posso escrever como 2/4. Então o 2/4 está elevado a x, por isso aquele parênteses. E ali no denominador da fração, que é 8, eu posso escrever 8 como 2 ao cubo. A partir de agora, o que acontece? Como eu tenho 2/4 dentro de parênteses elevado a x, eu vou multiplicar o 4 e o x, propriedade de potências. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a 4x. E do lado direito, aquele 2 elevado ao cubo, eu posso trocar de sinal ou expoente para inverter a fração. Então, ao invés de ter o 2 ali no denominador, eu faço ele pular para o numerador. Só que daí o que acontece? Eu troco de sinal o expoente. Então fica 2 elevado a menos 3. Temos uma igualdade e a base é 2 nos dois casos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Nesse caso, a gente consegue ignorar essas bases e ficar apenas com os expoentes. 4x então vai ser igual a menos 3. Isolando x, que é o valor do logaritmo que estamos calculando, vai ficar o quê? Vai ficar menos 3 sobre 4, dá negativo, e fazendo essa conta com cuidado, chegamos na conclusão de que o logaritmo vale menos 0,75. E essa é a resposta desse item. Item B. Resolva a inequação log de 2x mais 3 na base meio maior ou igual a 1. Expresse sua resposta na forma de intervalo. Muito bem, esse item é consideravelmente mais difícil do que o item A, e tem também um pequeno detalhe que vai fazer uma grande diferença na resolução. Então a primeira coisa que a gente tem é que observar o logaritmando, 2x mais 3. Esse logaritmando tem que ser positivo. Em outras palavras, 2x mais 3 tem que ser maior que zero. Então, isolando x, o 2x tem que ser maior que menos 3, e então o x tem que ser maior que menos 3 sobre 2. Este é o primeiro detalhe que a gente tem que estar atento na resolução desse item. Agora vamos de fato para a inequação logarítmica. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser copiar essa inequação, só que fazendo a pequena alteração. 1 eu vou escrever como log de meio na base meio. Por que eu vou fazer isso? Veja só, logaritmo é um expoente. Então o expoente que transforma meio em meio é 1, certo? Porque o expoente que transforma um número nele mesmo é 1. Então, eu escrevi o 1 como logaritmo de meio na base meio. E por que eu fiz isso? Para que eu possa desconsiderar as bases do logaritmo no futuro. Porque veja só, na inequação, nesse momento, eu tenho log na base meio de um lado e do outro lado eu também tenho log na base meio. Agora vem um detalhe muito importante. A base é menor que 1. Agora, com essa inequação, o que eu posso fazer? Como eu tenho log na base meio de um lado e log na base meio de outro, eu posso ignorar isso e observar apenas o logaritmando. Só que pelo fato da base ser menor que 1, o sinal, o lado da inequação vai mudar. Então, ao invés de ser maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Muito cuidado com isso. E agora a gente isola o x mais uma vez. O 2x então vai ser o quê? Vai ser menor ou igual a meio menos 6 sobre 2. Por que eu escrevi 6 sobre 2? Pelo seguinte, o 3 eu passei do lado esquerdo para o lado direito. E então ele troca de sinal. Era 3, fica menos 3. Só que eu já escrevi o 3 como 6 sobre 2 para que eu possa ali fazer a operação com as frações. Então vai ficar da seguinte forma. Meio menos 6 sobre 2 vai ficar menos 5 sobre 2. Correto? E agora eu vou passar o 2 dividindo, isolando o x. Então vai ficar o quê? X é menor ou igual a menos 5 sobre 2 dividido por 2. Como que eu faço essa conta? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Divisão de frações. Repete a primeira fração, menos 5 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda fração. A segunda fração seria o 2, então o inverso dela seria meio. Fazendo essa multiplicação,
a gente descobre que o x tem que ser menor ou igual a menos 5 quartos. E essa é a segunda condição agora da nossa questão para o valor do x. E a questão pede para a gente dar a resposta na forma de intervalo. Eu estou escrevendo aqui um pedacinho da reta real que coloca os números em ordem crescente. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que o menos 3 sobre 2 é menor do que o menos 5 quartos. Por quê? Porque o menos 3 sobre 2 é a mesma coisa que menos 6 quartos. Então, o menos 6 quartos ele está mais à esquerda do que o menos 5 quartos. Ok? Atenção quanto a isso. Então, os valores do x têm que ser maiores do que o menos 3 sobre 2 e menores do que o menos 5 quartos. Só que, pelo fato de ser menor ou igual ali no menos 5 quartos, eu vou considerar também o valor. Ou seja, se o x vale exatamente menos 5 quartos, teremos uma solução também aí da nossa inequação logarítmica. Então, a resolução, os valores de x que satisfazem a inequação logarítmica dada é o seguinte: o x pertence ao intervalo de menos 3 sobre 2 até o menos 5 quartos. O colchete está virado para fora ali no caso do menos 3 sobre 2, porque não inclui o valor menos 3 sobre 2. E está virado para dentro no caso do menos 5 quartos, porque inclui sim, engloba na resolução, na resposta, o valor menos 5 quartos. Então, o valor do x que satisfaz a inequação, expresso em forma de intervalo, é esse. E essa é a resposta desse item. Questão 5. Considere os conjuntos de pares ordenados C e Q. E a questão dá aí uma série de pontos com as coordenadas de x e de y. Diremos que a reta R separa os pontos dos conjuntos C e Q quando nenhum elemento de C está à direita de R e nenhum elemento de Q está à esquerda de R. Na figura abaixo, podemos ver que a reta de equação y igual a 3x menos 2 separa os pontos de C e Q. Por outro lado, a reta de equação y igual a menos x mais 4 não separa os pontos de C e Q, pois o par ordenado 1, 5 pertence ao conjunto C e está à direita dessa reta. Item A. A reta de equação y igual a 2x mais 1 separa os pontos dos conjuntos C e Q? Justifique sua resposta. Muito bem, a questão é bem simples. Temos dois conjuntos de pontos, o roxo, que é o C, e o azul, que é o Q, e a gente quer uma reta que separe, que divida esses dois pontos aí, esses dois conjuntos de pontos. Temos uma reta de equação y igual a 2x mais 1, e a gente quer verificar se essa reta separa esses dois conjuntos. Primeira coisa, o coeficiente linear da reta é 1, ou seja, quando o x vale 0, o y vale 1. Então ali já temos um ponto destacado em vermelho dessa reta. E agora olha só, como o coeficiente angular é 2, ou seja, o número que multiplica o x é 2, quer dizer que essa reta aumenta 2 pontos ali, aumenta 2 unidades em relação ao eixo y, se a gente aumentar o valor de x. Como assim? Veja só. Aumenta 2 unidades para y quando a gente aumenta 1 unidade para x. De novo, aumenta 2 unidades para y quando a gente aumenta 1 unidade para x. Esse, portanto, é um esboço do que seria a nossa reta. E a gente consegue perceber que não separa os conjuntos C e Q. Essa reta dada pelo item A não separa os dois conjuntos, porque temos um ponto ali de coordenadas 1 para x e 1 para y do conjunto C que está à direita da reta. E isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Pelo gráfico, a gente percebe que a reta dada não separa os conjuntos de pontos C e Q. Você também podia justificar logo no começo que isso não seria possível porque o ponto de coordenadas 0 para x e 1 para y fazia parte dessa reta. E assim ficava fácil perceber que não tinha como essa reta dividir ali os dois conjuntos. Tudo bem? Item B. Para quais valores de A pertencente aos reais, a reta de equação y igual a ax menos 3 separa os pontos dos conjuntos C e Q. Muito bem, a primeira coisa que a gente precisa estar muito atento aqui é o seguinte: um determinado ponto pode estar sobre a reta. Veja aí que no próprio exemplo temos a reta de equação 3x menos 2
que separa os dois conjuntos, apesar de um determinado ponto do conjunto C estar sobre a reta. Ainda assim, considera-se nessa questão que esse caso, ou seja, o caso de termos um ponto sobre a reta, ainda conseguimos fazer com que essa reta separe os dois conjuntos. Tendo isso em mente, vamos agora de fato fazer aqui um esboço do que seria a resolução. Temos aqui o nosso gráfico com os dois conjuntos de pontos dados, certo? E agora o que a gente vai pensar? Temos y igual a x menos 3. Temos uma reta e um determinado valor do coeficiente angular, ou seja, o valor do a, que a gente não sabe e quer calcular. Quais valores de a satisfazem a condição do enunciado da gente conseguir separar os dois conjuntos de pontos? Bom, mais uma vez a gente observa o coeficiente linear. Quando o x vale 0, o y vale menos 3. Então já temos um ponto dessa reta, 0 e menos 3. Agora vamos pegar, por exemplo, que a reta fosse essa. Não seria possível separarmos os dois conjuntos, porque temos ali do lado esquerdo da reta tanto pontos roxos quanto pontos azuis dos dois conjuntos. O mesmo caso se aplica nesse segundo exemplo. Também não separa os dois conjuntos de pontos. Então a gente tem que ficar muito atento nesses dois pontos destacados aí em amarelo. Os pontos de coordenada 1 para x e 1 para y, e o ponto de coordenada 4 para x e 6 para y. Por quê? Veja só, se a gente tiver uma reta que passe sobre o ponto 1, 1, o que acontece? Nesse caso, a gente consegue separar os dois conjuntos. Da mesma forma, se a gente tiver uma reta que passe sobre o ponto de coordenadas 4 e 6, a gente também consegue separar os dois conjuntos. E se a gente tiver um bom raciocínio, a gente percebe também que todas as retas, há uma infinidade de retas dentro desse intervalo aí, que conseguem separar os dois conjuntos de pontos, certo? Então, a gente vai ter que determinar quais são os valores de A que satisfazem aí essas condições. Primeira coisa, vamos colocar aqui as coordenadas dos pontos e depois a gente lembra que o coeficiente angular de uma reta é dado por ΔY sobre ΔX, a variação de y em relação à variação de x. Vamos calcular aqui para o caso da reta passar sobre o ponto 1, 1. O que vai acontecer? Temos que o A1, que eu vou representar como A1 sendo o primeiro valor aí que satisfaz as condições do enunciado para o coeficiente angular, vai ser o quê? Vai ser ΔY, ou seja, 1 menos menos 3, certo? Dividido por ΔX, que é 1 menos 0. Eu estou colocando as coordenadas dos dois pontos. Fazendo as contas vai dar o quê? 4 no numerador e 1 no denominador. Então, o primeiro valor do A, do coeficiente angular da reta, que satisfaz as condições, é 4. E também temos que pensar no segundo caso, no caso da reta passar exatamente sobre o ponto 4 para x e 6 para y do conjunto Q, o conjunto destacado em azul. Nesse caso, vamos fazer o cálculo do coeficiente angular mais uma vez, que vai ser o quê? Vai ser 6 menos menos 3, as coordenadas de y, dividido por 4 menos 0, as coordenadas de x dos dois pontos em questão. 6 menos menos 3 dá 9 positivo e 4 menos 0 dá 4. Então temos aí um segundo valor. O que acontece? Como a gente viu nessa etapa aqui, quaisquer retas entre esses dois valores satisfazem as condições do enunciado. Quaisquer retas aí destacadas em laranja conseguem separar sim os dois conjuntos. Então a solução nada mais é do que todos os valores de A pertencentes aos reais, tal que 9/4 é menor ou igual a A, que é o coeficiente angular, que é menor ou igual a 4. Então todos os valores entre 9/4 e 4 são possíveis. Lembrando, você não era obrigado a colocar a resposta em forma de intervalo. Se você colocasse que o A tinha que ser maior ou igual a 9/4 e menor ou igual a 4, estava valendo também, beleza? Questão 6. Leonardo fez uma pesquisa sobre o preço da jarra de suco de laranja em algumas lanchonetes da região e obteve os seguintes valores. E aí você tem uma tabela com 8 lanchonetes e seus respectivos preços. Item A. Calcule a média e a mediana dos preços apresentados na tabela. Muito bem, média é bem tranquilo. Basta você somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos. É até bem intuitivo. Então a média vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os valores dados na tabela dividido pelo número de valores que estão na tabela, certo? São 8 lanchonetes, então a gente vai dividir por 8.
Se a gente fizer toda aquela soma no numerador, vai dar 68, tomando cuidado, claro, com as vírgulas, e no denominador teremos 8. Então, 68 sobre 8 dá 8,5. Então, a média de preços é R$ 8,50. Já para o cálculo da mediana, temos que fazer o tal do ROL. ROL é você colocar todos os valores em ordem crescente. E o que acontece? A mediana é o valor central desse ROL, o valor que está bem no meio do ROL. Agora, se você olhar com atenção, como temos 8 valores, teremos dois valores centrais, 8 e 9,50. Então, a gente não tem apenas um elemento central aí nesse ROL. Então, para a gente calcular a mediana, a gente vai ter que fazer a média aritmética dos dois termos centrais, no caso, 8 e 9,50. Então, vai ficar o quê? A mediana vai ser 17,50, certo? 8 mais 9,50 dá 17,50 sobre 2. Fazendo essa divisão, 8,75. Essa é a mediana. Item B. Leonardo decidiu acrescentar 2 lanchonetes em sua pesquisa. Ao considerar todos os 10 estabelecimentos, a média de preços passou a ser de R$ 8,45. Sabendo que essas 2 novas lanchonetes cobram o mesmo preço pela jarra de suco, calcule esse valor. Muito bem, a questão está falando agora que a média de preços da jarra de suco é de R$ 8,45, porque o Leonardo acrescentou 2 novas lanchonetes à pesquisa. Então o que acontece? R$ 8,45 vai ser a média das 10 lanchonetes, então eu vou somar os 10 valores. Os 8 valores que estão na tabela, mais o valor das 2 lanchonetes que eu não sei, vou chamar de X. Eu estou chamando X o valor da 9ª e da 10ª lanchonete, porque o enunciado falou que as 2 lanchonetes novas nessa pesquisa cobram o mesmo preço pela jarra de suco. E vou dividir pelo número de elementos que eu estou somando. Agora, como temos 10 lanchonetes, vamos dividir aí por 10. E agora a gente tem que descobrir o valor do X, ou seja, o valor cobrado pela jarra de suco dessas lanchonetes acrescentadas à pesquisa. Então o 10 vai passar multiplicando e vamos ter o seguinte, 84,5 é igual a, somando todos aqueles valores dados na tabela, como a gente fez no item anterior, dá 68 mais 2x. 84,5 menos 68 dá 16,5. E passando aquele 2 dividindo, 16,5 dividido por 2 dá 8,25. E esse é o preço da jarra de suco nessas 2 lanchonetes acrescentadas à tabela de Leonardo. Questão 7. Faça o que se pede. Item A. Seja alfa pertencente ao intervalo de 0 até π sobre 2. Sabendo que seno de alfa é 0,6, calcule cosseno de alfa e o determinante da matriz A. Ok, primeira coisa, alfa é um ângulo, porque a gente tem seno de alfa e cosseno de alfa. E o que quer dizer entre 0 e π sobre 2? Quer dizer que esse valor aí, o alfa, está no primeiro quadrante. Então, o seno de alfa é positivo e o cosseno de alfa também vai ser positivo, tá certo? Agora o seguinte, a gente precisa lembrar da relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. E é exatamente essa fórmula que a gente vai utilizar para determinar qual que é o cosseno de alfa. Veja só, seno ao quadrado de alfa vai ser o quê? Vai ser 0,6 ao quadrado, porque a questão falou que o seno de alfa é 0,6, mais cosseno ao quadrado de alfa, eu não sei quanto vale, é isso que eu estou calculando, é igual a 1. 0,6 eu vou escrever como 6 sobre 10, então 6 sobre 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36 e 10 ao quadrado é 100. Então vai ficar 36 sobre 100 mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 100 sobre 100. Eu escrevi 1 como 100 sobre 100 para facilitar as contas, já que eu vou fazer uma operação com frações ali. O 36 sobre 100 eu vou passar para o outro lado da equação, trocando de sinal. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ser 100 sobre 100 menos 36 sobre 100, que dá 64 sobre 100. E agora a gente tem que tirar a raiz dos dois lados para determinar qual que é o valor do cosseno de alfa. Veja só, raiz de cosseno ao quadrado, raiz quadrada de cosseno ao quadrado, a gente simplifica, sobra apenas o cosseno, certo? E além disso, veja só, cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 64 sobre 100. E a gente não precisa se preocupar com o sinal, se é positivo ou negativo, porque a questão falou que o ângulo está no primeiro quadrante, vale entre 0 e π sobre 2.
ou seja, o cosseno vai ser positivo, então a gente não precisa se preocupar com isso. Cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 64 dividido por raiz de 100, propriedades de potências, ok? Raiz de 64 é 8 e raiz de 100 é 10. Então o cosseno de alfa vai ser 8 sobre 10, que efetuando a divisão dá 0,8. Agora vamos à segunda etapa desse item, que é calcular o determinante da matriz A. A matriz A é o quê? É o cosseno de alfa que a gente acabou de calcular, 0,8, 4, 1 e 3. Como que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2? A gente faz o seguinte, a gente faz o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então vai ficar o quê? 0,8 vezes 3 dá 2,4, menos 4 vezes 1. E 4 vezes 1 é 4, então vai ficar 2,4 menos 4. Efetuando esse cálculo, a gente descobre rapidinho que o determinante da matriz A é menos 1,6. Então, item A está resolvido. O último item da prova é também o mais trabalhoso. Item B. Encontre todos os valores de θ pertencentes aos reais para os quais a matriz B tem determinante igual a 1. Ok, a primeira coisa que a gente deve estar atento é que o determinante daquela matriz 3 por 3, o determinante da matriz B, vale 1. E a gente quer saber quais são os valores do ângulo θ que satisfazem essa condição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o determinante dessa matriz 3 por 3 e vai igualar a 1. Como é que a gente faz o determinante de uma matriz 3 por 3? A gente faz utilizando a regra de Sarros, que consiste em você dobrar as duas primeiras colunas. E em seguida, a gente vai fazer o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, vamos fazer na prática para ver como que fica isso. Cosseno ao quadrado de θ, fazendo aquela multiplicação na primeira diagonal, e depois seno de θ vezes seno de θ vezes 1 dá seno ao quadrado de θ, e depois, como temos zero naquela diagonal ali, vai dar zero, eu nem preciso me preocupar com aquele cálculo. Depois eu vou fazer o produto da diagonal secundária e vou trocar de sinal para colocar ali na nossa expressão. Novamente, como temos zero nessa diagonal, a gente pode ignorar o cálculo, e depois raiz de 2 vezes seno θ vezes cosseno θ fica menos raiz de 2 seno θ cosseno θ. Lembrando que eu estou trocando de sinal, porque agora eu estou fazendo multiplicação na diagonal secundária, certo? E 1 vezes 1 vezes seno θ dá o próprio seno θ. Trocando de sinal, menos seno θ. E isso tem que ser igual a 1. E agora a gente tem que determinar quais os valores de θ que satisfazem essa equação aí. Primeira coisa, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, como a gente viu no item anterior, é a relação fundamental da trigonometria. Não interessa qual é o valor de θ. Essa conta aí, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, vale 1. E é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir aqueles números ali por 1. E o resto eu vou copiar por enquanto. Nos dois lados da equação, eu tenho o número 1 somando. Se eu subtrair 1 dos dois lados da equação, eu posso ignorar esse 1. Eu vou chegar no seguinte. Menos raiz de 2 seno θ cosseno θ menos seno θ é igual a 0. E agora, muito importante esse detalhe. Veja que temos ali duas parcelas. E nessas duas parcelas eu tenho seno de θ. Eu posso colocar o seno de θ em evidência. Então o que vai acontecer? O seno de θ vai multiplicar menos raiz de 2 cosseno θ menos 1, correto? E isso tem que ser igual a 0. Agora, olha só. Eu tenho um produto de duas coisas, certo? Eu tenho seno de θ vezes tudo aquilo que está dentro do colchetes, e esse produto dá 0. Ou seja, ou o seno θ vale 0, ou aquilo que está dentro do colchetes, destacado em azul, vale 0. Primeiro caso, vamos dizer então que o seno de θ vale 0 e vamos também desenhar aqui o círculo trigonométrico para facilitar a nossa análise. O seno de θ ele vale 0 quando o ângulo vale 0 ou então quando o ângulo vale π. E se a gente continuar pensando nisso, quando θ vale 2π ou 3π, o seno de θ também vale 0. Generalizando, o seno de θ vai ser 0 para todo θ igual a kπ. Como assim? O k ele é um número inteiro, pode ser positivo ou negativo, mas ele é um número inteiro. Então, cada vez que o θ assume um valor kπ, o seno de θ vai ser 0. Então, 0, π, 2π, 3π, 422π, esses ângulos têm o seno de θ igual a 0.
Só que agora a gente tem que pensar também na segunda parte ali da nossa expressão, o menos raiz de 2 cosseno θ menos 1. A gente quer saber então quais são os valores de θ que satisfazem essa igualdade. Veja só, vamos isolar o cosseno de θ para ver o que acontece. Menos raiz de 2 cosseno θ é igual a 1, porque eu passei o menos 1 que estava negativo do lado esquerdo para o lado direito, então ele fica positivo. E passando raiz de 2 dividindo, o menos raiz de 2 dividindo, melhor dizendo, temos que o cosseno de θ vale 1 sobre menos raiz de 2. E agora um detalhe. Como eu tenho ali uma divisão e o denominador é negativo, eu posso dizer que essa fração é negativa. E agora olha só, para que eu não tenha uma raiz no denominador, eu posso fazer uma racionalização. Eu vou multiplicar por 1, só que o 1 eu vou escrever como raiz de 2 dividido por raiz de 2. Coisa dividido por coisa dá 1. Então, multiplicando por 1, eu não altero o valor da fração. Mas eu consigo tirar aquela raiz chata do denominador. Então, o que vai acontecer? Menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2. E no denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o próprio 2. Agora, pensa o seguinte. Se a gente lembrar dos ângulos notáveis, a gente vai perceber que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o que isso vai ajudar a gente? Bom, vamos desenhar ali no nosso círculo trigonométrico o ângulo de 45 graus. O que vai acontecer? A gente vai perceber que o cosseno desse ângulo vale raiz de 2 sobre 2. Se a gente pensar agora em dividir esse círculo trigonométrico em faixas aí que variam π sobre 4, de modo que uma volta completa seja 2π, o que a gente percebe? A gente percebe que se a gente efetuar ali a volta do círculo trigonométrico no sentido anti-horário, teremos um outro valor ali de ângulo que é 3π sobre 4, certo? Lembrando que 2π corresponde a 360 graus, certo? Tem que saber essa conversão para conseguir resolver essa questão. Então, 45 graus vai ser π sobre 4, ok? Tendo isso em mente, dando prosseguimento aqui, 3π sobre 4 é um ângulo que faz o cosseno valer menos raiz de 2 sobre 2. E se a gente olhar também com atenção o desenho, o 5π sobre 4 também é um valor que faz o cosseno valer menos raiz de 2 sobre 2. E isso acontece em todas as voltas. Então, o que acontece? O θ, o valor ali do ângulo que faz com que o cosseno valha menos raiz de 2 sobre 2, é o quê? É 3π sobre 4 mais 2kπ. Por que 2kπ está aí? Pelo seguinte, 2π é uma volta, k é um número inteiro mais uma vez. Então, para qualquer quantidade de voltas que eu faça e eu some 3π sobre 4, o valor do θ faz com que o cosseno dele seja menos raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá. Também temos que levar em consideração que o 5π sobre 4 também é uma alternativa correta aqui. Se o θ valer 5π sobre 4, o cosseno vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Agora, se eu efetuar exatamente 3 voltas a mais, então somar 2π, que seria uma volta, mais uma certa quantidade de vezes, eu cairia no mesmo ponto da circunferência ali, do círculo trigonométrico. Então, o cosseno valeria também menos raiz de 2 sobre 2. Por isso que eu estou somando o 2kπ, tudo bem? Então, o que acontece? Generalizando, temos esses valores. Para que o cosseno ali valha menos raiz de 2 sobre 2, o θ pode valer 3π sobre 4 mais 2kπ ou 5π sobre 4 mais 2kπ. E essa seria uma resposta possível. Então, preste atenção agora num detalhe diferente. Se a gente fizer pensar agora na circunferência através do sentido horário, o que vai acontecer? A gente vai descobrir que o menos 3π sobre 4, se a gente começar o cálculo ali do zero, o menos 3π sobre 4 também é um ângulo que faz o cosseno valer menos raiz de 2 sobre 2. Então, uma forma de responder isso também seria dizer que ao invés de colocar ali que o θ vale 5π sobre 4 mais 2kπ, eu podia colocar uma expressão equivalente, que apesar de parecer diferente olhando à primeira vista, quer dizer a mesma coisa, tudo bem? O menos 3π sobre 4 mais uma certa quantidade de voltas, 2kπ, então o θ valendo menos 3π sobre 4 mais 2kπ também seria uma resposta possível. Então, como que fica a solução de tudo isso? Presta atenção. O conjunto solução dessa questão é bem complicadinho, mas veja só. A solução é o conjunto de todos os elementos θ pertencente aos números reais
tal que θ vale κπ, como a gente viu no caso do seno de θ valer zero, ou o θ vale mais ou menos 3π sobre 4 mais 2κπ. Veja só, esse mais ou menos 3π sobre 4, eu estou colocando duas respostas juntas. Eu estou colocando no caso do θ valer 3π sobre 4 mais 2κπ, ou o θ valer menos 3π sobre 4 mais 2κπ. Então aquele mais ou menos ali é só para abreviar um pouco a resolução. Para todo k pertencente aos inteiros, correto? Esse seria um possível conjunto, solução aí para o problema. Só que tem o seguinte, se a gente utilizasse a primeira definição que a gente encontrou, a primeira resposta ali, utilizando θ como 5π sobre 4 mais 2κπ, o que aconteceria? Também poderíamos colocar um conjunto solução que estaria correto também. Nesse segundo exemplo aí, que também é uma resposta totalmente plausível para o problema, o conjunto solução são todos os θ pertencentes aos reais, tal que θ vale κπ, isso não mudou, porque o seno de θ valendo zero, temos então que o θ vale κπ, ou o θ vale 3π sobre 4 mais 2κπ, ou ainda o θ vale 5π sobre 4 mais 2κπ. E essa seria então uma segunda possível solução para o problema. Bem, espero que você tenha gostado. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.